Olá pessoal, tudo bem? Reginaldo Cardoso aqui, paz seja com todos. Espero que todos estejam muito bem. E esse vídeo aqui, na verdade, será uma sequência de 3 vídeos em função de algumas perguntas, de alguns questionamentos que eu tenho recebido em relação aos nomes, né? Nome de Deus, ao nome de Jesus. E também nós vamos falar a respeito de chamar Deus e Jesus de você. Qual é a implicação disso? Existe alguma explicação teológica? Como funciona a gramática nessa questão? Então, serão 3 vídeos, um para cada tema, um para tratar de cada assunto. Nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo, podemos chamá-lo, seria Jesus Cristo, principalmente a palavra Cristo, uma paganização do nome verdadeiro do nosso Senhor e Salvador? O segundo vídeo vai falar a respeito do nome de Deus, Jeová, onde surgiu, qual é o verdadeiro nome de Deus. E o terceiro, que nós vemos em muitos vídeos, em muitas músicas, na verdade, algumas pessoas, algumas letras, chamando Jesus de você. E existem muitas críticas em relação a isso. Seria possível essa denominação, chamar dessa forma, se referir a Deus, se referir a Jesus como você? Existe algum impacto teológico, algum impacto bíblico no que diz respeito a essa questão? Bom, nós vamos tratar então a respeito desses pontos aí, tá certo? Então serão 3 vídeos, eu já convido você a assistir esse vídeo até o final e também depois acompanhar os demais vídeos que nós trataremos também dessa questão, tá certo? Então, bora, vamos lá. Ok, vamos lá então, pessoal. A primeira questão aqui é o nome Jesus Cristo. Bom, algumas pessoas ou alguns teólogos, se é assim que pode se chamar, de internet, têm divulgado que o nome Jesus Cristo seria uma ofensa ou seria um falso Jesus, um falso Cristo, ou seja, aquele Jesus apresentado pela grande maioria da igreja, na verdade seria um Jesus falso, não seria um Jesus verdadeiro, ou seja, nós deveríamos chamá-lo pelo seu verdadeiro nome, ou seu nome humano, que é Yeshua, ou, ao que alguns vão dizer, Yahushua, ou Yahushá. Tem algumas variações dentro desses vídeos que mostram a necessidade de nos referirmos a Jesus dessa forma. Bom, eu vou tratar desse assunto especificamente em 2 pontos, tá certo? Então, quais são esses 2 pontos? Dividir o nome. Eu vou começar pela palavra Cristo. Bom, muitos têm afirmado que a palavra Cristo vem da paganização, da romanização, melhor dizendo, do Deus Sol, do chamado Deus Sol. Eu vou colocar até aqui na tela para vocês, para identificar o que seria esse Deus Sol, e você pode perceber que sob a cabeça desse Deus Sol saem alguns raios, nós vemos, por exemplo, essa mesma imagem, esse mesmo simbolismo na Estátua da Liberdade. Nós temos isso também ali, que são elementos, na verdade, realmente que nos remetem aos deuses pagãos. Isso realmente procede. Inclusive, muitos chegam a dizer que a palavra Cristo ela vem da palavra Crista, que seriam aquele aparato militar que os soldados romanos utilizavam no seu capacete, que parecia ali uma crista, uma espécie de moicano. Então, aí você está identificando aí na tela também essa imagem para poder então fazer essa associação. Bom, voltando aqui para mim então, será que seria realmente essa a questão, a origem pagã a respeito do nome de Cristo?
Viria então a palavra Cristo, da palavra Cristo, remetendo à adoração ao deus Mitras, o deus da guerra, o deus romano da guerra, deus Mitras, que utilizava então aquele raio, né, ou aquela espécie de moicano nos seus capacetes em honra a esse deus da guerra. Viria daí o nome Cristo? Bom, não é isso que nós encontramos nas Escrituras e nem na história, né? A palavra Cristo, e inicialmente aqui cumpre dizer, né, que eu vou até colocar na tela aqui para vocês também, a palavra cristá, né, que é essa referência a esse formato ali do capacete, viria da palavra grega ktena, né, que essa palavra sim significaria Cristá. Agora, a palavra Cristo vem do grego krio, que significa literalmente esfregar cerimonialmente com óleo. Esfregar alguma coisa cerimonialmente com óleo. Então, olha só. Como que surge isso? Né? Nós temos a convicção de que a palavra Cristo ela tem o seu significado, e a palavra Christos no grego é traduzido realmente por Cristo, mas o significado é o ungido. E de onde surgiu isso? Isso vem do Antigo Testamento. Então, quando nós analisamos no Antigo Testamento, nós encontramos lá a palavra ungido, se referindo ao Messias, ou no hebraico a palavra Mashiach. Então nós trazemos, nós não, os tradutores trouxeram essa palavra Mashiach, que significa ungido, para outras línguas. E quando nós temos isso inicialmente trazido do hebraico para o grego, aproximadamente ali pelo ano de 250 a.C., quando foi produzida a versão do Antigo Testamento no grego chamada Septuaginta. E nós encontramos ali então, os tradutores, eles encontraram ali então palavras que traziam o significado daquilo do simbolismo do texto em hebraico. Então, um exemplo está aqui na tela para vocês. Olha só, Salmos, no capítulo 2 e versículo 2, que vai dizer assim, ó: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, olha só, essa palavrinha lá no hebraico, lá está literalmente Ha-Mashiach. Então, esse texto aqui, Mashiach, que significa exatamente o ungido, aquele que é ungido para fazer algo, aquele que é separado para fazer algo. Normalmente, o contexto do ungido é alguém que é separado para uma missão especial, para uma função específica. E quando eles vão fazer essa tradução para o grego, chegando nessa palavra, qual é a palavra no grego que significa exatamente, que tem esse significado, que é aludido lá no texto em hebraico? Essa palavra cuja raiz é krio, que aí eles utilizam a palavra Christos. Então, nesse texto, se você tiver a oportunidade de ter na sua mão a Septuaginta no original, aliás, eu vou colocar até aqui na tela para vocês, olha só, você está vendo aqui essa palavrinha grifada aqui, essa palavrinha destacada, que é a palavra Christos. Esse é o texto da Septuaginta. Esse é o texto utilizado pelos tradutores cerca de 250 a.C. para se referir então à palavra Mashiach no Antigo Testamento. Então, no hebraico, a palavra Mashiach, e aqui no grego é utilizada então a palavra Christos, que é traduzido na língua portuguesa por Cristo. Então, um exemplo dessa utilização é exatamente no Salmo de número 2 e versículo de número 2. Então, fica bastante claro aqui que a origem não é pagã, que a origem não remete ao paganismo grego, ao deus Sol, ao deus Mitras, nada disso, ao capacete romano, nada disso. A origem da palavra Christos, que significa literalmente aquele que é ungido,
ou aquele que é o ato, né, a raiz que indica o ato de esfregar algo ou alguém com óleo, ou seja, ungir alguém, não tem origem pagã, não tem origem ali no século V, século VI, como muitos aludem, mas a raiz dessa palavra Cristo era exatamente a versão Septuaginta, que foi produzida cerca do ano 250 a.C. E nós precisamos lembrar que a Septuaginta era uma das versões vigentes ali durante o período apostólico. Então, como o Novo Testamento também foi escrito em grego, qual é a palavra que eles se referiam então a Cristo nos seus escritos em grego? A Jesus, né? Nos seus escritos em grego. Exatamente a palavra Christos, que traduzida é Cristo. Então, nada de origem pagã. Em relação ao nome Jesus, existem vários entendimentos, vários erros de interpretação em relação ao nome, mas veja você, meu querido que está me acompanhando aqui agora, nós trazemos para a língua portuguesa vários nomes, várias nomenclaturas. Então, por exemplo, Jeremias, o nome Jeremias é Iermeniahu, em hebraico, Iermeniahu. Oséias, Roshea. Então, quando nós analisamos esses nomes no seu original, nós fazemos então uma tradução. Muitos vão falar, nome não se traduz, nome não se traduz. Agora, ele se translitera. Agora, imagina que você tem que ficar transliterando e trazendo para a nossa cultura línguas estrangeiras. Então fica muito difícil a compreensão e fica muito difícil a pronúncia. Então é óbvio que houve-se a latinização de muitos nomes. E isso não é restrito à cultura, isso é também encontrado na Bíblia Sagrada. Veja você, por exemplo, alguns exemplos. O apóstolo Pedro, ele era conhecido como Petros. O próprio Jesus o chama dessa forma. O próprio Jesus o chama de Petros. O seu nome em aramaico seria Kefas, ou seja, que significa também pedra. Trazendo para o grego seria então Petros. E quando nós traduzimos isso para a língua portuguesa, ficou Pedro. Assim como se nós fôssemos na língua inglesa, seria Peter. Então nós traduzimos nomes, as traduções elas fazem isso para facilitar a compreensão no idioma local, não há problema nenhum com isso. Quer um outro exemplo? O nome Saulo, né? Que é Shaul. Shaul, que é o nome hebraico de Paulo, de Saulo, né? Saulo de Tarso, Shaul, que é traduzido como Saulo. E o próprio nome dele, o próprio apóstolo, foi conhecido posteriormente por Paulus, que é o grego de Shaul. Então, trazendo esse nome ali para o grego, né, ele passou a ser conhecido por Paulus, que trazendo para o nosso idioma seria o apóstolo Paulo. E assim aconteceu também com Jesus. Olha, eu vou colocar na tela mais uma imagem para vocês aqui. E que imagem é essa? É a imagem da placa que foi colocada na cruz do Senhor Jesus sob forma de acusação. Normalmente, o que acontecia? Os criminosos, quando eram crucificados, a acusação, o crime que eles haviam cometido era colocado então em cima, na parte de cima da cruz, para que todos identificassem qual é a razão pela qual ele estava sendo crucificado. Então veja, a própria Escritura nos diz que foi colocado em 3 línguas diferentes. Então a sentença ou a acusação contra Jesus foi colocado em hebraico, foi colocado também em grego e foi colocado em latim, nessas 3 línguas. E veja que tanto no grego quanto em latim, a pronúncia do nome de Jesus é exatamente a mesma, Jesus, né? Jesus, que vem do seu nome em hebraico, Yeshua. Alguns falam Yeshua, né? Outros Yeshua.
A pronúncia comporta as duas opções a bem da verdade, né? Alguns vão afirmar que o mais correto seria Yeshua, outros vão falar que é Yeshua. Enfim, não há por que levantar uma discussão em relação a essa questão, a pronúncia correta. Então nós vemos aqui o nome de Jesus sendo latinizado, Jesus. E quando você traz isso para a língua portuguesa, você traz como o J no lugar do I, o som de I. Você não tinha, de fato, o som de I anteriormente. E aí você traz aqui para a língua portuguesa e outras línguas também, como o espanhol, como o francês, como o inglês e várias outras línguas que vão ter esse som de J e vão trazer do latim, do grego e mesmo do hebraico essa letrinha J, como é o caso, por exemplo, de Jeremias, que é Yermeniarro, como eu já falei para vocês. O nome Jó, que é Yov em hebraico, também o som de I, trazido para a língua portuguesa com o som de J. Então veja, nós temos essa variância realmente linguística que, quando você traz um nome para a língua portuguesa ou para várias outras línguas, a bem da verdade, você tem essa substituição, né, da letrinha I pela letrinha J, ou do som do I pelo som do J. Isso acontece também com o nome de Jesus, ou seja, não há nenhuma implicação bíblica, teológica, em chamá-lo de Jesus Cristo. Nós chamamos de Jesus Cristo por quê? Porque falamos a língua portuguesa e é dessa forma que nós nos referimos a Ele na nossa língua, na língua portuguesa, ok? Bom, então, inicialmente, aqui eu vou deixar mais dois textos. Um está lá em Gênesis 49, 18, outro em Isaías 12, 3, que vão falar a respeito, né, dessa raiz do Salvador, de trazer a salvação. Alguns vão falar que não pode ser Yeshua, porque a palavra salvação não é Shua, mas é Shá. E semanticamente também está errado. Isso nós vemos lá nesses dois textos. Se você pegar o original em hebraico, você vai ler assim, ó, Lishtuaterá, e em Isaías 12:3, Ha-Yeshua. Olha só, Yeshua, Ha-Yeshua é a salvação. O Ha, que é um sufixo, né, que indica o artigo, e Yeshua. Yeshua com esse acento no final, ele indica salvação, é o conceito da salvação, conceito abstrato da salvação. Yeshua. E quando você traz para a palavra Yeshua, você tem uma mudança na gramática, você suprime uma letrinha lá no final e dá o entendimento, juntando com a palavra Ie, é aquele que salva, ou o Salvador. Então o nome de Jesus ele tem exatamente esse significado, né? De ser o Salvador, ou aquele que salva, aquele que traz a salvação. Tá certo? Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Como eu disse, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir ele aqui em algumas partes, tá certo? Então, me acompanhe aí no próximo vídeo para a gente tratar a respeito dos próximos assuntos. Um abraço e até mais.